Tributação monofásica de ICMS para combustíveis. Bom, a gente precisa entender um pouco melhor de onde vem essa previsão e qual a diferença da substituição tributária, que já existia para esse tipo de produto. A substituição tributária, diferente da monofásica, ela antecipa o ICMS dos fatos geradores subsequentes que vão acontecer dentro de um estado. Se você eventualmente realizar uma operação interestadual para uma outra unidade da federação, você pode recuperar, ressarcir o ICMS que você pagou na entrada, por substituição, uma vez que vai iniciar um novo ciclo, o ciclo interestadual. E aí, obviamente, que dentro do estado de destino, nas operações internas, existirão outros fatos geradores subsequentes. Então, a ST, ela não é uma tributação definitiva. Ela é definitiva se você realizar uma operação interna. Se você fizer a operação interestadual, ocorre então uma quebra na cadeia, você inicia um novo ciclo, por esse motivo, começa tudo de novo, inclusive com a própria substituição tributária, agora recolhida por uma outra unidade da federação. Já na tributação monofásica, quando a gente pega o artigo 155, inciso 2º da Constituição, e lá nos parágrafos, temos o parágrafo 2º, inciso 12, especificamente, ele reserva algumas matérias ICMS para lei complementar, inclusive a regulamentação do regime monofásico para combustíveis e lubrificantes. Até então, nós não tínhamos essa regulamentação, que veio através da Lei Complementar 192/2022. Então, a Lei Complementar trouxe essa possibilidade, especificamente para quais produtos? Gasolina e etanol, diesel e biodiesel, e também o GLP, inclusive o derivado de gás natural. Portanto, esses produtos passarão a ter uma tributação monofásica, o que significa tributar uma única vez. Então, nós vamos ter alguns contribuintes que vão ser obrigados a fazer o recolhimento desse ICMS, seja para o estado de origem, seja para o estado de destino, ou seja, dividindo entre os dois. Então, geralmente, aqui, para esses produtos que nós acabamos de comentar, as refinarias, os importadores, serão as pessoas responsáveis por fazer o recolhimento em uma única fase. E diferente do que acontece na sistemática normal do ICMS, em que nós temos alíquotas, base de cálculo, aqui nós vamos ter uma alíquota ad rem. O que significa? O que significa ad rem? Significa uma tributação já pré-fixada, que vai ser em reais, por centavos ali e por litro. A partir do momento em que essas pessoas são os contribuintes e eles vão ter que recolher esse ICMS, uma única vez recolhido, não mais será necessário, mesmo eu realizando operações internas ou interestaduais, ninguém mais paga ICMS para esses produtos. Agora a questão é, esse ICMS vai ser recolhido de que forma e para onde, né? Para combustíveis que são derivados de petróleo, a própria lei complementar definiu que o ICMS é devido sempre ao estado de consumo, estado para onde nós estamos destinando o produto. Se for interestadual, é para o estado de consumo, se for interno, é para o próprio estado. Para produtos que não são derivados de petróleo, mas a operação vai acontecer de forma interestadual entre contribuintes, haverá uma partilha do ICMS, parte recolhida para a origem, parte recolhida para o estado de destino. E quando eu realizar uma operação interestadual para um não contribuinte, o ICMS fica todo recolhido para o estado de origem. E aqui vale uma atenção importante. Você pode confundir, mas operação interestadual para não contribuinte não tem DIFAL? Pois é, para esses produtos não. É uma sistemática diferente. DIFAL, quando você faz uma operação, uma prestação para um não contribuinte, é só se o produto não for um combustível. Uma gasolina, um etanol, um diesel, biodiesel, ou GLP, inclusive, derivado lá de gás natural. Esses produtos têm uma tributação específica do ICMS. É um universo paralelo totalmente distinto. Então, não confundam as premissas que nós temos com o ICMS normal com as premissas que foram trazidas aqui pela Lei Complementar 192 de 2022. Vejam, as alíquotas, então, são ad rem e vão ser aplicadas por litro, então nós não vamos ter aquela hipótese quantitativa de base de cálculo, soma do frete, despesas acessórias, que também são destinadas para quem? Para produtos normais. Não esses produtos que estão tratados à parte agora, dentro do regime monofásico. Uma outra questão
que uma pessoa pode também questionar, falar, pois é, mas esses produtos combustíveis, as operações interestaduais, nós não temos a não incidência? Uma das coisas que a lei complementar colocou que não se aplicaria a não incidência prevista na Constituição para esses combustíveis. E ao contrário do que muitos imaginam, essa não incidência, ou essa imunidade, ela não tinha intenção de desonerar o ICMS do ciclo econômico. Não. Na verdade, antes da aplicação da monofasia, a não incidência na operação interestadual estava vinculada com o ICMS recolhido para o estado de consumo, exclusivamente, porque você não tributava o ICMS na operação interestadual, ou seja, o estado de origem não ficava com a arrecadação. Em contrapartida, era devido todo o ICMS para o estado destinatário, onde de fato ele era consumido. Inclusive com algumas aplicações de substituição tributária, que também eram diferentes da substituição tributária normal. Que quando você estuda a substituição tributária normal, você vê, não se aplica a substituição tributária quando o destinatário é industrial, que vai utilizar o produto como insumo. Já para combustíveis, se aplicava. Você não aplicava somente em caso de venda para consumidores finais não contribuintes. O ICMS era todo devido para o estado também de consumo. Então, com isso, com a lei complementar, isso ficou bem definido. E o convênio 199 de 2022, ele traz toda a regulamentação, inclusive com as alíquotas, como que esses contribuintes que vão ser as pessoas que vão ter que aplicar o ICMS uma única vez vão ter que proceder, e também aquelas pessoas que recebem o produto com imposto já recolhido de maneira monofásica, que obviamente eles não vão recolher, mas tem procedimentos na hora da emissão dos documentos fiscais. Inclusive dentro da própria nota fiscal eletrônica, em campos específicos, é obrigatório que você coloque quanto foi a alíquota de REN que o contribuinte tributou lá na primeira fase. Todos vão ter que replicar essa informação, certo? Um outro ponto trazido no convênio 199 de 2022 é a questão de não tomar créditos. Só que essa questão de não tomar créditos, ela está relacionada com você comprar o combustível que já foi sujeito à monofasia, e depois, como você vai vender, vai fazer uma saída seguinte, não vai ter que tributar mais o ICMS, não tem sentido você tomar o crédito, porque o princípio da não cumulatividade, nesse caso, não se aplica. Uma vez que você não tributa na saída, você não vai ter o crédito na entrada. Que isso já é característico da substituição tributária. A monofasia também é a mesma coisa. O outro ponto que gera polêmica é quando eu compro esses combustíveis como insumo. Não tínhamos uma previsão de crédito, mas essa previsão veio com o convênio 26 de 2023. Então, o convênio 26 de 2023 traz a possibilidade de que uma empresa faça a aquisição de alguns combustíveis, como gasolina, como diesel, e utilize eles como insumo. Utilizando como insumo, você tem a possibilidade de crédito. Mas vejam, essa possibilidade de crédito tem que estar vinculada com uma operação tributada. Se eu uso o combustível como insumo e eu vou tomar o crédito, o meu produto acabado precisa ser tributado também. A não ser que o meu produto acabado não seja tributado e exista uma previsão expressa de manutenção do crédito. Então, veja, a gente está misturando aqui monofasia com sistemática normal. A gente precisa entender bem a sistemática do ICMS para acabar não tomando crédito sempre. Tenho que observar a minha saída do produto acabado. Se for tributado, ok. Se não for e houver uma previsão de manutenção do crédito, eu também vou poder aproveitar, certo? Mas é importante verificar como que os estados vão regulamentar essa matéria. Isso está previsto no convênio 26, isso já serve e deve ser seguido por todas as unidades da federação, mas pode ser que algum estado crie um mecanismo específico. E é importante você estar atento a essas mudanças e também as obrigações acessórias que talvez o Estado também venha a cobrar em relação a essa nova tributação. Tá legal? Um abraço.